Marcos da Costa nasceu em 24 de junho de 1964 na cidade de São Paulo. Advogado, foi presidente da OAB de São Paulo por 2 gestões, entre 2013 e 2018. Reconhecido por sua grande dedicação às causas públicas e sociais, integrou o Conselho Institucional da ADD, Associação Desportiva para Deficientes. Criou em São Paulo o ranking de acessibilidade das praias do litoral paulista. E atuou na negociação que levou às mudanças na tradicional corrida São Silvestre, em São Paulo, para assegurar maior participação e premiação às pessoas com deficiência. Sempre trabalhou na promoção de diversas campanhas e eventos pela inclusão e acessibilidade. Na FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, integrou a consultoria jurídica da instituição. Também fez parte do Conselho Estratégico da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e do Conselho Superior de Estudos Jurídicos da FEComércio São Paulo. Em janeiro deste ano, tomou posse como secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, a convite do governador Tarcísio de Freitas. Olá, o Conexão Paulista começa agora, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado. Informação de qualidade e de interesse da população. Hoje, a gente discute temas como acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência garantidas por leis, muitas delas aprovadas aqui por este Parlamento pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Conexão Paulista tem a honra de receber o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Marcos da Costa. Secretário, muito obrigado pela presença. Thales, Kleber, Guga, uma alegria estar aqui hoje, participando desse programa que está no seu início, né? Mas belíssimo, parabéns pelo programa. E para tocar a edição de hoje, contamos aqui no estúdio também com os jornalistas Guga Mendonça, da Rede Alesp, e Kleber Gonçalves, que é editor-chefe do portal de notícias da Alesp. Obrigado pela presença de vocês também aqui. Obrigado, Thales. Obrigado, Kleber. E uma saudação especial ao senhor, secretário Marcos da Costa. Obrigado, Thales. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Guga. Muito bem. Secretário, antes da gente começar então esse nosso bate-papo, vamos ouvir um trechinho de uma entrevista que o senhor deu aqui para a Rede Alesp no início do ano, sobre uma grande batalha sua, né? E que as pessoas com deficiência enfrentam. Vamos acompanhar então aqui no nosso telão. Pessoa com deficiência, seja uma deficiência intelectual, uma deficiência motora, como é o meu caso, uma deficiência auditiva ou visual, pessoa com deficiência muitas vezes ainda sofre diversos preconceitos. E como pessoa que sofre isso com a minha deficiência, isso me causa não só uma indignação, mas também me permite trabalhar ainda mais para que esse sistema todo seja aperfeiçoado, para que as pessoas sejam efetivamente integradas à sociedade. Secretário, então, para começar, como combater esse mal que é o preconceito contra as pessoas com deficiência? Thales, esse é um mal que pertence à sociedade, né? E a forma de combater é exatamente mudando essa cultura, mostrando à sociedade que a pessoa com deficiência é um cidadão que tem condições de oferecer para a sociedade ter uma vida plena a servir à sociedade, né? E que ele não pode encontrar barreiras. As barreiras que são colocadas, barreiras muitas vezes de arquitetura, barreiras de comunicação, barreiras de tecnologia. Hoje se fala tanto de tecnologia e nós não podemos ter cidadãos fora do ambiente tecnológico, mas, acima de tudo, barreiras atitudinais, aquelas atitudes que nós olhamos para a pessoa dizendo, um coitadinho, deixa ele aqui quietinho, ele não vai servir, vamos dar uma atenção a ele. Não é. Ou a pessoa com deficiência é um cidadão que tem, como eu disse, muito a oferecer para a sociedade. E já aproveitando, o senhor falou dessa questão da acessibilidade, esse destaque que a gente deu, inclusive, no seu perfil aqui do ranking de acessibilidade das praias, né? Pode falar um pouco sobre esse projeto? Isso aí foi uma iniciativa que eu tive quando estava na presidência da OAB, é uma iniciativa inédita no Brasil, onde eu procurei mostrar, principalmente para os gestores públicos, para os prefeitos, que a pessoa com deficiência, ela é um agente econômico,
um turista que tem condições de levar, movimentar a economia da cidade. E fiz isso através das praias, são mais de 200 praias de São Paulo, nós levantamos todas as praias sobre diversos critérios. Acessibilidade ao mar, a questão de se tinha ou não vaga para pessoa com deficiência, se tinha hotelaria adaptada para pessoa com deficiência. E foi muito legal, porque ao final nós descobrimos algumas praias que são bastante inclusivas. Na época, Praia Grande e Bertioga foram as praias que tiveram maior nível de acessibilidade. E outros prefeitos que me ligaram na época dizendo: Marcos, você devia ter avisado, porque eu tinha me preparado. Eu digo: olha, não se preocupa que o ano que vem vai ter mais. De forma que você se prepara para o ano que vem para mudar essa situação. Foi importante essa iniciativa porque despertou para os municípios litorâneos essa ideia de que vamos tornar as nossas praias mais amistosas para a pessoa com deficiência, para que elas possam também se servir das nossas belezas naturais. Né? Secretário, importante a gente tocar numa questão que o senhor abordou logo no início do programa. Eu, por exemplo, sou pai de um jovem deficiente devido a um acidente. Por que as pessoas, né, em termos de política, em termos de sociedade, só se preocupam e só têm um olhar para a causa quando acontece alguma coisa? Eu disse, é uma questão cultural, né? E isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Alguns países avançaram muito, outros ainda engatinham, né? O Brasil até que avançou bastante, principalmente de 2015 para cá, com a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. Se nós olharmos para trás, falando do século passado, por exemplo, o Brasil é o único país que já teve na sua Constituição de 1934, a eugenia como valor da educação. Imaginem, eugenia, que é aquele odioso conceito do ser perfeito, né? Ele era tratado em nível constitucional como valor da nossa educação. Então as pessoas com deficiência, que é o antagônico à ideia do corpo perfeito, né, da eugenia, elas eram absolutamente discriminadas. Se olharmos de outros países como na Europa, a questão, por exemplo, do nazismo, as primeiras vítimas do extermínio de massa foram alemães com deficiência. Então, essa ideia de que a pessoa com deficiência é um ônus para a sociedade é uma ideia que vem de muito tempo. Começa a mudar essa ideia quando as pessoas com deficiência começam a ser tratadas como cidadão. E mostrando que nada impede as pessoas com deficiência de ter a sua atividade na plenitude e ser grandes professores, cientistas, jornalistas, advogados, né, podendo servir a sociedade como um todo, como profissionais, como pessoas, enfim, na plenitude da sua cidadania. A Lei Brasileira de Inclusão foi um marco nessa situação no Brasil. Ela, de fato, fez com que, através do Legislativo, no caso o Legislativo Federal, esse tema fosse tratado de uma forma bastante adequada. E com uma sorte do Brasil, é que a lei brasileira veio logo após o Tratado Internacional da Pessoa com Deficiência da ONU. Então ela se torna já uma legislação bastante avançada e poucas legislações do mundo hoje dispõem de conceitos tão avançados como a nossa legislação brasileira. Secretário, nós temos acompanhado os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria, né? Então são ações importantíssimas. Mas eu quero relembrar um fato aqui, acho que é até importante para deixar as informações bem nítidas para o público, que em dezembro houve uma sinalização do governador Tarcísio de extinguir a Secretaria, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, logo depois, claro, perante a mobilização, né, o governador teve uma atitude louvável de recuar, né, e manter a Secretaria. Queria que o senhor falasse como é que foi visto pelo senhor esse movimento e também o fato de o governador ter ouvido, né, o apelo popular e se essa conduta tem se repetido, né, do governador para com a secretaria. Eu preciso esclarecer esse fato porque, na verdade, o governador tratou, desde a época da campanha, a questão da pessoa com deficiência como uma prioridade dele. No momento da transição de governo, a informação que chegou ao governador é de que a secretaria não conseguia dar efetividade na medida, na altura desejada pela sociedade de São Paulo. E aí a questão foi colocada da seguinte forma: como fazer para esse tema de fato merecer a atenção do governo do Estado? Vamos tirar uma secretaria que ela tem um volume de recursos humanos pequeno, um orçamento pequeno, e vamos levar para uma outra secretaria melhor estruturada, com mais orçamento, com mais pessoas para servir a causa.
A ideia de levar para uma autossecretaria foi no sentido de valorizar a causa. Só que, evidentemente, houve a reação dos movimentos, das entidades, mostrando para o governador que é importante a existência da secretaria também para dar visibilidade à causa, representatividade. E aí o governador percebeu imediatamente, ele decidiu pela manutenção da secretaria, me convidou para ser secretário e determinou a mim, como secretário, que de fato fizesse com que essa causa tivesse o respeito e a amplitude que ela merece dentro do Estado de São Paulo. E, secretário, puxando também por outros programas que a Secretaria vem tocando, né? A gente já falou aqui do ranking de acessibilidade das praias, mas quais são outros programas que a Secretaria vem tocando junto ao Estado de São Paulo? Como a população pode ter acesso a esses programas? Por favor, fale um pouco sobre isso também. Primeiro, valorizar o que foi feito até hoje, né? A Secretaria ela alcançou um status aqui em São Paulo com diversos programas importantes e nós temos o desafio não só de manter esses programas em funcionamento, né? Mas dar maior amplitude a eles. Eu cito um exemplo, ecoterapia. Ecoterapia, para quem conhece, é quase milagrosa, né? Há crianças que em poucos meses elas entram na ecoterapia sem andar e poucos meses depois estão correndo. Realmente algo impressionante a capacidade de recuperação, de readaptação de uma criança utilizando a ecoterapia. Nós temos no Parque da Água Branca um projeto que é da Secretaria. Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo. Isso, aqui na capital. E que tem ecoterapia atendendo 86 crianças. Então, parabéns, importante, existe, cumprimento a quem fez. Qual o desafio da Secretaria? Ampliar esse programa de ecoterapia, levando para todo o Estado. O que nós temos feito? Um exemplo. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública, o secretário Derrite, porque a Cavalaria de São Paulo tem a ecoterapia, atende 80 crianças. Existem 16 batalhões da Polícia Militar no interior, né, com cavalaria. Então, a ideia levada ao secretário Derrite, que abraçou a causa, é no sentido de levar a ecoterapia para esses 16 pontos. 5 deles já têm ecoterapia, levar para os outros 11. Se nós conseguimos atender 100 crianças, cada um desses 11, nós estamos falando de mais 1.100 crianças atendidas. Fomos conversar na Faculdade de Medicina Veterinária, se é possível instalar ecoterapia aqui no Butantã e em Pirassununga, onde há também um centro da Faculdade de Medicina Veterinária. Se nós conseguimos, são mais 2 pontos. E assim nós vamos fazendo, dando amplitude a esses programas. Tradicionalmente, quais são os grandes programas da Secretaria? O Luci Montoro, a rede Luci Montoro foi criada dentro da Secretaria na época da secretária Dinamara, querida amiga, uma grande secretária, foi a primeira secretária do Estado. O Luci Montoro hoje tem unidades espalhadas pelo Estado. Hoje nós trabalhamos em parceria com a Secretaria da Saúde, por questão óbvia, porque o Luci Montoro é uma entidade de reabilitação que tem uma presença muito forte da questão da saúde. Então a Secretaria da Saúde abraçou a causa, está hoje à frente da gestão e nós ajudamos a Secretaria de Saúde participando das discussões sobre os protocolos, por exemplo, do Luci Montoro. Outro grande destaque em termos de políticas da Secretaria é o Centro Paralímpico. Esse ano nós vamos ter os Jogos Pan-Americanos no Chile, né, em Santiago, e o Brasil hoje, com a construção do Centro Paralímpico, que fica no começo da Imigrantes, né, aqui em São Paulo, também na capital, que é maravilhoso, fica convite para todos irem conhecer o Centro Paralímpico. Depois da construção do Centro Paralímpico, o Brasil se tornou uma potência paralímpica, porque são estruturas de diversos esportes paralímpicos, muito adequadas para que possa ser feito treinamento. Hoje nós temos, além do Centro Paralímpico, que é gerido hoje pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, nós temos o time São Paulo. São 107 atletas de alto desempenho, corresponde mais ou menos 1/3 do time paralímpico brasileiro, são patrocinados, esses atletas são patrocinados pela Secretaria. Nós vamos ver o desempenho deles agora nos Jogos Pan-Americanos e o ano que vem nas Paralimpíadas de Paris. Outro grande programa da Secretaria é ligado à mulher com deficiência. Nós sabemos que todos os recortes de vulnerabilidade
quando nós acrescentamos a vulnerabilidade, a questão da pessoa com deficiência, se ganha áreas de dramaticidade. Então, as mulheres vítimas de violência, quando se fala em mulheres com deficiência, a capacidade de reação é menor. E, portanto, a mulher passa a ser uma vítima é mais frequente, né? A mulher com deficiência. A mesma coisa com crianças, idosos e também nas questões de gênero, de raça. A pessoa com deficiência, ela ganha, de fato, outros áreas. Então, nós temos um programa chamado Todas em Rede, que visa levar, primeiro, discussão sobre saúde para a mulher, discussão sobre prevenção contra a violência a essa mulher com deficiência, a capacitação dela para ganhar autonomia financeira e também empoderamento feminino, a liderança feminina. O programa ela faz com que aflore algo que é da natureza da mulher, que é a liderança. Então, são diversos programas que a Secretaria tem e que a gente está dando maior amplitude e trabalhando com elas, inclusive no interior, preocupação de levá-las ao interior. Agora, secretário Marcos da Costa, uma questão também que é muito discutida aqui no Parlamento e cada vez mais ela aumenta, é a questão do financiamento, né, aos deficientes. A gente sabe que a verba das secretarias em geral não é suficiente, né? Mas seria a hora de começar a discutir talvez uma política pública, como tem no esporte, a lei de incentivo, ou então a criação de um fundo estadual que a gente possa financiar mais ações para os deficientes, portadores de doenças raras, entre outros. Nós temos, primeiro, a secretaria, a atuação dela não é tanto de execução, é mais de articulação. Então ela tem um orçamento mais reduzido, porque o papel dela é estimular outras secretarias, estimular municípios e ajudar entidades da sociedade civil a trabalhar com o tema da inclusão, da acessibilidade, o tema da pessoa com deficiência, né? É evidente, sempre que se fala de recurso, sempre há um desejo de ter mais para poder fazer mais. Então, sobre esse aspecto, eu tenho certeza que seria adequado para ampliar os trabalhos da Secretaria, ter mais recursos, por óbvio. Mas nessa visão da articulação, o que importa, ao lado do recurso, é a capacidade de diálogo e de compreensão de quais são as verdadeiras demandas da sociedade. E aí vem o papel do gestor, no sentido de estar sempre dialogando com entidades, com municípios, com as prefeituras, com a Assembleia Legislativa, com as câmaras municipais, no sentido de entender um pouco melhor as demandas das pessoas com deficiência e também das políticas públicas que nós podemos, no governo do Estado, promover e, em relação aos municípios, auxiliar na promoção dessas políticas públicas. Secretário, eu vou aproveitar que o senhor citou essa questão do diálogo, né, da Secretaria com outros órgãos e outros poderes até, para dizer que nós temos, a partir desta 20ª legislatura aqui na LESP, a comissão permanente que trata dos direitos da pessoa com deficiência. Queria saber qual é a opinião do senhor em relação a isso, né, e também como é que o senhor vê que as ações desenvolvidas aqui, né, podem surtir efeitos positivos nessa parceria. Bom, quero primeiro registrar que a LESP, os nossos deputados e deputadas, têm sido grandes parceiros no sentido de defender as bandeiras e nos alertar em relação a demandas que existem na capital e no interior do Estado. Segundo essa iniciativa da mudança do nosso regimento para a criação da comissão da pessoa com deficiência, é um grande avanço, porque a comissão passa a ser um espaço qualificado para esse tipo de discussão. Então nós temos deputados e deputadas que pertencem à comissão, que é presidida pela deputada Andréa Werner, hoje tem como vice-presidente a deputada Bolsonaro. Então, nós temos um espaço onde os deputados e deputadas se preocupam com o tema e passam a ter, até através dos seus próprios corpos de auxiliares, qualificação melhor para lidar com esses temas. Isso é um espaço de debate democrático em relação ao tema pessoa com deficiência. Então, todos os projetos que, direto ou indiretamente, têm como tema a questão da pessoa com deficiência ou a questão do autismo, o autismo é equiparado à pessoa com deficiência, né? Passam, então, a ter a tramitação também dentro da comissão. E do ponto da secretaria, isso é importante, porque cria também um canal melhor de interlocução. Nós sabemos, estamos presentes na Assembleia, dialogamos com os deputados da comissão, para poder conhecer os projetos e dar uma contribuição também pelo lado do Poder Executivo na tramitação e aperfeiçoamento dessas propostas.
Se me permite, Thales, aproveitando esse assunto, a gente tem vários projetos de parlamentares já protocolados, mas por parte do governo, a gente tem algum projeto que deve vir para casa neste ano, algo que esteja sendo construído e que deve passar aqui na comissão da casa? Nós temos o PPA, né? Nós começamos pelo PPA, então a discussão dentro da Secretaria é o que a Secretaria fará nos próximos 4 anos. Então, com a discussão, debate e eventual aprovação dos projetos da Secretaria, aí nós estaremos dialogando também com a Secretaria, trazendo também propostas de aperfeiçoamento da legislação, produzindo programas novos para atender principalmente as novas demandas da sociedade. Aproveitando, né, esse gancho do Kleber, que fala sobre parceria, né? Essa importante parceria entre Estado e o Legislativo. Queria chamar mais um trechinho de uma fala do senhor, secretário, dessa vez sobre acessibilidade. E aí depois que a gente ouvir, então, essa fala do senhor, eu faço a pergunta. Podemos rodar, então? Selo de acessibilidade é uma iniciativa muito positiva, cumprimenta a Assembleia Legislativa para aprovação da lei, o governador Tarcísio Freitas sancionou, e é uma porta de entrada para a discussão da questão da acessibilidade nos municípios. Nós vamos estabelecer critérios para a definição daquelas cidades que merecem o selo, e assim não só destacando positivamente as cidades mais acessíveis, como também estimulando para que outras cidades também passem a ter preocupação com a acessibilidade. Secretário, então a pergunta a gente teve esse projeto de lei que foi aprovado aqui na Alesp, né, no início desse ano, que dá então esse selo àqueles municípios que atendem a critérios de acessibilidade no estado de São Paulo, mas eu destaco também uma outra lei, que é aquela que dá prazo indeterminado a atestados médicos para autistas, que antes era a cada 6 meses, né? O senhor pode comentar a importância desses projetos de lei, como eles contribuem para a nossa população do Estado? Permita acrescentar também o projeto que foi aprovado e foi sancionado pelo governador do emprego apoiado, né, que também é outra iniciativa importante da Assembleia Legislativa. Em relação ao selo, é um pouco daquilo que eu falei naquela ideia do ranking que foi feito quando estava na presidência da OAB. Então, valorizar as boas práticas. E valorizando as boas práticas, despertar o interesse dos outros municípios e também fazer com que tenham as suas iniciativas, as suas políticas públicas para garantir a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Nós estamos na Secretaria fechando a questão dos critérios de ranqueamento, né? Procurando, porque há diferença entre o município, por exemplo, que é um município mais urbano, um município mais rural, um município com poder econômico maior, os grandes centros metropolitanos de São Paulo, os municípios que têm uma vocação para o turismo, né? Então nós estamos tentando criar critérios que permitam respeitar as vocações de cada município. O outro projeto que foi mencionado foi o projeto da validade indeterminada no caso do autismo. Thales, eu sofri um acidente e perdi uma parte de uma perna, eu tive uma cirurgia, uma amputação transtibial que é abaixo do joelho, perna direita abaixo do joelho, uso prótese. Eu todo ano tenho que ligar para o meu médico e digo, olha, faz mais gentileza, sabe aquele atestado que você deu ano passado, o ano anterior, dá outra vez, dizendo que eu sofri uma amputação transtibial abaixo do joelho e que eu continuo usando prótese, eu não deixei de usar prótese. É a parte burocrática do sistema. O que acontece? O Estado, o poder público, foi criando políticas públicas em defesa das pessoas com deficiência. Essas políticas foram sendo criadas por diversas secretarias, não foi só pela Secretaria com Pessoa com Deficiência. Nós temos diversas iniciativas de diversas secretarias. E aí, cada secretaria, ao estabelecer a política, também criou instrumentos para controle, para que pessoas sem deficiência não possam se utilizar daqueles direitos que foram programados apenas para pessoas com deficiência. E aí foram criando outros critérios. Então nós temos, primeiro, diversos tipos de laudos e avaliações médicas para a mesma finalidade, para demonstrar que a pessoa tem deficiência e num grau suficiente para fazer valer aquele direito. E segundo, para mostrar que aquela deficiência continua a existir. Então, o governador adotou um decreto para constituindo um grupo de trabalho para unificação dos laudos e das avaliações, ser um laudo só, uma avaliação só, com base num critério estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão, que é o critério biopsicossocial. É um critério que não só
aponta a deficiência, mas demonstra a barreira que aquela deficiência pode apresentar para impedir que a pessoa exerça a cidadania de forma plena. Então, há políticas que destinadas à pessoa com deficiência, mas determinadas deficiências não justificam o exercício daquele direito, porque a barreira que aquela política visa atingir, por exemplo, se for uma política que diz respeito à pessoa com deficiência visual, né? Eu tenho uma deficiência motora, não tem por que eu me valer daquela política destinada à deficiência visual ou à deficiência auditiva. São exemplos, né? Só para facilitar o entendimento. Então, o laudo, a avaliação biopsicossocial, que é feita por um médico e por psicólogo também, não é individual, há pelo menos 2 profissionais para fazer a avaliação, ela ajuda no aperfeiçoamento do sistema. E o terceiro é que o laudo, como no caso do autismo, que já foi aprovada a lei na Assembleia, sancionado pelo governador, que o laudo seja compatível com a natureza da deficiência. Se é uma deficiência permanente, o laudo tem que ser permanente. Se ela é temporária, o prazo de validade dele é compatível com a temporalidade daquela deficiência. E imagino que ter que fazer essa renovação a cada 6 meses chegue a ser algo até, de certa forma, constrangedor para o familiar, né? Constrangedor, desnecessário. Muitas vezes o laudo, a pessoa perde o dia de trabalho, tem que levar, às vezes é um filho que tem que levar, a pessoa com deficiência, dificuldade de locomoção. No caso do autismo, muitas vezes o ambiente do transporte público, às vezes causa algum tipo de problema à criança, né? Então tudo isso tem que ser considerado, por isso que a Assembleia Legislativa agiu muito bem em tornar permanente no caso do autismo, e como agora está sendo feito estudo para fazer com que isso se estenda às outras deficiências também. Eu posso aproveitar esse assunto ainda? A gente teve um aumento, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil e no mundo, no número de diagnósticos para os casos de TEA, né? Transtorno do espectro autista. A gente tem um mapeamento, secretário, no estado, a gente tem um trabalho que esteja sendo desenvolvido e para justamente identificar esses casos, e há ações sendo pensadas nesse sentido? Importantíssimo. Em relação ao mapeamento, nós usamos os dados que são dados pela Organização Mundial da Saúde, que fala entre 1 a 2% da população com TEA. Nós estamos falando um estado que tem 46 milhões de pessoas, entre 400 a 800 mil pessoas com TEA. Em 6 de abril, o governador Tarcísio adotou um decreto estabelecendo uma política integrada em favor das pessoas com TEA, envolvendo Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e a nossa Secretaria. E na Secretaria de Saúde, um dos pontos colocados é exatamente a questão do diagnóstico, que não é fácil. O diagnóstico não é algo simples, porque precisa analisar o comportamento da pessoa e leva algum tempo para fazer isso. Mas a proposta feita, o desafio feito, lançado pelo governador, é que esse diagnóstico seja feito com até 18 meses da idade da criança, para fazer com que o tratamento, para fazer com que aquele apoio, aquele suporte seja dado ainda a criança muito pequena. Lembrando que o TEA nós temos níveis diferentes de suporte. Nós temos suporte 1, que é aquele que depende menos, que normalmente é uma pessoa que tem mais dificuldade de socializar, é mais quieto, tem mais foco. Normalmente o TEA com o suporte 1 tem altas habilidades. O suporte 2 que vai apresentar um pouco mais de necessidade de auxílio, e o suporte 3, que antigamente se dizia aquele mais severo, que precisa de um auxílio maior por parte do poder público, da sociedade, da família. Nós temos uma visão da Secretaria, ou mesmo do senhor, sobre os motivos que levam a esse aumento de diagnóstico? Olha, isso é um objeto de estudo no mundo inteiro, né? Primeiro que foi colocado, não se tratava da questão do TEA, do autismo, até poucos anos atrás. Falava em transtorno mental, e esse transtorno mental é que abrangia tudo que não era considerado como, ou que era considerado como um tipo de deficiência, né? Então,
a própria literatura médica foi avançando no sentido de dizer, não, no caso do TEA, é um transtorno de espectro, né? Porque não há um perfil único, é um transtorno que envolve diversas situações, né? Por isso a ideia do espectro, né? E aí a própria sociedade começa a compreender, poucos anos atrás, né? Não se pensava nisso. Então, a própria sociedade começa a entender um pouquinho que há pessoas, aquela pessoa que tem certas características, ela pode ter algum tipo de necessidade de suporte e começa a levar essa criança, ou até mesmo esse adulto, a fazer uma análise, né? E aí começa a despertar a atenção para esse tema e aí, através da análise, identificar pessoas cada vez num nível maior. Há estudos, que eu não sei o nível de precisão, mas a gente vai ver isso com o tempo, que chega a dizer que nós vamos ter, em pouco espaço de tempo, algo em torno de 30% da população com TEA. Não sei se é uma realidade ou não. Eu prefiro hoje tratar com esse número da OMS, que fala de 1 a 2% da população. E nesse 1 a 2%, esse espectro que envolve necessidades muito diferentes de suportes. Desde aquele que tem alta habilidade, que tem foco, até aquela que precisa de um suporte maior, que não tem, por exemplo, capacidade de comunicação, de fala, né, de expressão, que vai precisar de um apoio maior, tanto do Estado, da família, quanto da sociedade. Muito bem, o bate-papo tá bom aqui. Secretário Marcos da Costa, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente vai fazer um breve intervalo, já já a gente volta com mais informação, mais discussão. Fica aí, é só um break para a gente tomar um copinho d'água. Até já. Estamos de volta com o Conexão Paulista. O entrevistado de hoje é o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Marcos da Costa. Vamos então continuar o nosso bate-papo aqui, lembrando que contamos com a presença dos jornalistas Guga Mendonça e também o Kleber, que trabalha aqui conosco na Rede Alesp. Antes de então continuar essa segunda rodada de perguntas, secretário, vou chamar mais uma fala do senhor recente a respeito da inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. Vamos acompanhar. Nós temos no sistema escolar, escolas estaduais, municipais e privadas, nós temos algo em torno de 210 mil alunos com deficiência. Desses alunos, 71% estão nas escolas fundamentais, só 13% no ensino médio. Pois é, secretário, como trabalhar para melhorar, então, esses índices, principalmente aqueles relacionados ao ensino médio? Primeiro, a preocupação de ver se tem crianças com deficiência fora da escola. Nós estamos fazendo um estudo, estamos convidando o SEAB para nos ajudar nesse estudo, para verificar se nós temos crianças com deficiência que não estão entrando na escola. Essa é a primeira preocupação. E a segunda preocupação, exatamente, ensino médio é ensino estadual, são escolas estaduais. E aí nós articulamos, conversamos com o secretário Renato, o secretário executivo Vinícius, a secretaria de Educação, e eles prepararam também um outro decreto assinado pelo governador do estado, que é o decreto da escola especial, onde há toda a preocupação, um decreto bastante extenso, bastante completo, em relação à escola inclusiva, fazer com que as crianças estejam dentro da escola, preparando a escola para fazer com que a criança, de fato, ela tenha a possibilidade de estudar e se desenvolver na plenitude. Então, lá trata das diversas deficiências, trata da possibilidade, da necessidade de contratação, por exemplo, do profissional de apoio, né? Imagine a criança com deficiência visual, cego, né? Ela precisa de um profissional do lado para contar para ela, ler o livro, permitir que ela estude. Além de ter, evidentemente, a tecnologia assistiva também, aprender o braille, ter equipamentos para ela estudar também por si, mas garantindo a ela também o profissional de apoio. O cuidador, né? O cuidador que vai desde o transporte até a higienização da criança, né? E a preocupação em fazer com que a escola inclusiva se dê no estado inteiro. Então, hoje, a Secretaria de Educação, a partir do decreto do governador,
o secretário da Educação está estudando para exatamente ver a questão financeira, como vai contratar os cuidadores, os profissionais de apoio, e como vai distribuir esses profissionais por todo o estado de São Paulo. Mas lá é interessante que tem a preocupação com a acessibilidade arquitetônica, com a pessoa com deficiência motora, com o cego surdo, com o surdo, enfim, fazendo com que, independente da deficiência, aquela criança tenha a oportunidade de estudar. Agora, secretário, aproveitando, como é que está a convivência entre esses alunos no ambiente escolar, né? Eu sou de uma época em que o bullying era algo normalizado, né? Como que é hoje essa relação entre as pessoas com deficiência e aquelas que não apresentam deficiência, né? É uma convivência mais saudável? O que as autoridades estão recebendo de retorno vindo das escolas? Há avanços, né? Existem avanços, indiscutivelmente. E mais um detalhe, a inclusão, a colocar a pessoa com deficiência também dentro do ambiente escolar, ajuda não só a pessoa com deficiência, ajuda as outras crianças, que passam a trabalhar com outras realidades, enriquece a experiência das crianças. Então ajuda todo mundo. Mas evidentemente isso é um processo de quebra de cultura. E nesse decreto, um dos eixos da educação inclusiva no Estado é exatamente levar para as escolas a cultura da inclusão. Guga? Olha, secretário, importante a gente pontuar também, o desemprego no estado de São Paulo e no Brasil é um problema muito sério. Como é que a gente trabalha a qualificação desses jovens deficientes e até pessoas mais velhas que necessitam de qualificação para que a gente possa aí criar vagas de empregos, oportunidades para a pessoa se incluir na sociedade? Então, é até bom eu comentei anteriormente sobre um projeto aprovado pela Assembleia, né, a lei hoje sancionada pelo governador do emprego apoiado. Então, qual é o papel do Estado? O Estado, a Secretaria tem, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o projeto chamado PEI, Polos de Empregabilidade Inclusiva. O que faz o PEI? Primeiro, atende a pessoa com deficiência. Atende no sentido de criar o cadastro, de levar documentos, entregar documentos a ela. Às vezes a pessoa não tem nem carteira de trabalho, então nós ajudamos na documentação. Ajudamos no laudo, porque tem a lei da cota. Então, as empresas precisam contratar um número mínimo de pessoas com deficiência, e aí a importância do laudo, né? Então, nós ajudamos emitindo o laudo para essa pessoa que vai no PEI. São 20 PEIs espalhados no estado de São Paulo. Ajudamos na qualificação. Então, nós oferecemos a essa pessoa cursos de pequena duração, voltados ao mercado de trabalho. Isso é importante. Ao lado disso, e aí vem a questão do emprego apoiado. Ao lado disso, nós dialogamos com a empresa, né? O que representa esse diálogo? Representa mostrar para a empresa, primeiro, quais são as barreiras que ela pode ter e que podem impedir uma pessoa com deficiência de exercer o seu trabalho de forma adequada. E segundo, mostrar para a empresa que ela está contratando um profissional não é para cumprimento de cota. Eu vou contratar um profissional, vou deixar ele lá no cantinho, mas eu estou cumprindo a lei. Não é essa a ideia. Ela está contratando um profissional que vai poder servir a empresa, que vai agregar a empresa e que vai poder subir impostos, né? O emprego apoiado ajuda, inclusive, a fazer com que a pessoa se mantenha no emprego. E o apoiado no sentido de que não só no momento da contratação, mas depois da contratação, haja um acompanhamento. Se está dando tudo certo, se precisa de algum apoio, mais qualificação, alguma coisa que o Estado possa ajudar, no sentido de fazer com que aquela pessoa continue a trabalhar e sentir o ambiente lá bastante amistoso para que ela possa se desenvolver profissionalmente dentro da empresa. O senhor já citou algumas parcerias com outras secretarias, mas eu quero chamar a atenção para as denúncias de supostas interrupções nos contratos de planos de saúde que a gente teve recentemente. Isso está sendo apurado e acompanhado. A secretaria acompanhou essa situação, recebeu reclamações, como que está esse trabalho? Nós temos acompanhado aqui o trabalho da comissão da pessoa com deficiência, uma iniciativa da comissão, a iniciativa da presidente da comissão, que é a Andréa Werner, né? E nós temos acompanhado o trabalho que é feito pela comissão.
Estamos apoiando a comissão, né? E sempre que necessário a comissão nos chama e nós vamos lá ajudar. Um trabalho importante de recepção das denúncias. Nós recebemos denúncias também. Na medida que a gente recebe denúncias, reclamações, nós recebemos através da ouvidoria. A ouvidoria, de um lado, ela identifica o problema, então ela vai dialogar com o plano de saúde, às vezes é numa outra secretaria, às vezes é uma criança que não conseguia um espaço na escola, que não conseguia uma vaga na escola, então ela tem esse trabalho de buscar, identificar o problema e dar uma solução a esse problema. Eventualmente, quando esse problema ele ultrapassa o limite do que é possível através de uma mediação se resolver, aí a secretaria age, inclusive, muitas vezes comunicando ao Ministério Público para que medidas judiciais sejam adotadas. Como tivemos recentemente um caso de uma situação de constrangimento de mulheres cadeirantes, né, com deficiência, que nós levamos ao Ministério Público. E, secretário, no campo da educação, só para aproveitar também, gostaria que o senhor comentasse um protocolo que foi assinado pela Secretaria de intenção com universidades estaduais, né? Como que vai funcionar isso? O que está sendo planejado? Quais os próximos passos? Eu acho que eu tenho muito carinho por esse programa, porque eu acho que esse tem um potencial de mudança muito grande na sociedade. Eu digo, dialogamos com as reitorias toparam esse desafio. Então a ideia é que elas trabalhem em conjunto, as universidades do Estado, então USP, Unesp, Unicamp, a Univesp entrou, o IPT entrou, e agora universidades federais, a Universidade Federal de São Carlos, que tem um trabalho muito forte na área de saúde, também está entrando, né? Esse trabalho representa o quê? Primeiro, fazer com que as universidades, as entidades de ensino superior do Estado, tenham um espaço de acessibilidade para os seus alunos, professores e servidores. Então, nós temos denúncias, situações de alunos brilhantes, de alta habilidade, como eu disse, que poderiam ser grandes cientistas, e que desistiram do ensino superior porque não encontraram um ambiente para que ela pudesse se desenvolver dentro da universidade. Essa mudança é uma mudança de cultura que tem sido estabelecida dentro das universidades. A USP, por exemplo, criou na atual gestão do reitor Carlotti a Pró-Reitoria de Inclusão. Ao lado disso, as pesquisas das universidades, nas suas diversas áreas de conhecimento humano, para ajudar a Secretaria no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, dando critérios científicos para que a gente possa, de fato, agir de uma forma mais efetiva, fazendo com que a pessoa com deficiência seja atendida no estado inteiro. O terceiro eixo é o eixo da tecnologia assistiva. Apesar de nós sermos um dos países do mundo com maior volume de pessoas com deficiência, proporcional ao tamanho da população, só São Paulo tem 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência. 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência é a população do Uruguai. É a população do Uruguai. Nós não temos um desenvolvimento, um mercado desenvolvido de tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? Desde a cadeira inteligente até a prótese, eu uso prótese, uma prótese feita de forma adequada, passando por o aparelho, por exemplo, para deficiência auditiva, enfim. As universidades vão passar a desenvolver em conjunto pesquisas para desenvolvimento de tecnologia assistiva, com o apoio financeiro da FAPESP. O presidente Zago, quando soube do projeto, veio conversar com a gente na secretaria, dizendo: nós vamos ajudar no financiamento e na aproximação das empresas, para que a tecnologia seja voltada ao mercado. E o quarto ponto, que me parece aquele que eu tenho convicção, que tem um potencial de mudança muito rápido também, que é levar a questão da pessoa com deficiência, o tema, para a formação dos alunos. Eu não conheço, Guga, nenhum arquiteto que desenhe uma casa sem banheiro, Kleber. Conheço. O que vai desenhar uma casa sem parede, sem porta, sem janela. Mas conheço arquiteto que desenha uma casa sem acessibilidade. Esquece que uma porta de 80 centímetros, que é o padrão, continua sendo padrão, não passa uma cadeira. Uma porta de 90 centímetros passa. Então, essa preocupação com a acessibilidade, nós encontramos, por exemplo, nos professores. Muita boa vontade com o tema, mas nem todos os professores estão preparados para lidar com a pessoa com deficiência.
Médicos. Nós tivemos recentemente um caso que a imprensa divulgou, de um médico que foi perguntar para a pessoa com deficiência qual era o defeito dela. Se nós, advogados que também não conhecem a LBI, se nós colocarmos na grade de formação dos nossos alunos, nas mais diversas áreas do conhecimento humano, o tema pessoa com deficiência, esses alunos daqui 2, 3, 4 anos vão ser os profissionais e vão estar preparados para atuar com essa preocupação. Então o arquiteto vai conhecer o desenho universal. Vai ser tão natural a ele preocupação em a casa ter acessibilidade quanto é fazer a casa com porta, né? E assim eu acho que, por isso que eu creio que esse convênio, esse acordo, esse protocolo, tem o poder de modificar a sociedade num curto espaço de tempo. Dessa forma, acessibilidade e inclusão passam a ser algo gradativo, né? Exatamente. E com uma sementinha que você coloca ali. Essa eu vejo muita boa vontade de todos, mas muitas vezes pouco conhecimento técnico para fazer com que aquela vontade de atender ela seja efetiva, no sentido de fazer com que a pessoa com deficiência tenha um bom atendimento. Secretário, eu quero abordar 2 temas que são parecidos e se interligam no final. A gente sabe que alguns municípios têm estrutura para ter uma secretaria da pessoa com deficiência, tem um trabalho, mas São Paulo, o estado de São Paulo tem mais de 600 municípios e a maioria deles não tem essa estrutura e eles contam, né, com a sua secretaria. Por outro lado, recentemente, o governo federal lançou aqui no aeroporto de Congonhas uma sala multissensorial que foi uma iniciativa do Ministério dos Portos e Aeroportos. Como é que é a interlocução federal, estado e municipal? Bom, o tema é um tema que é abraçado por todas as esferas de poder. Nós temos um excelente relacionamento com a secretária nacional, né, da pessoa com deficiência. Aliás, o secretário anterior, nacional da pessoa com deficiência, está conosco na secretaria. O Marco Peregrini, que foi a primeira pessoa com emprego apoiado no Brasil. Funcionário do metrô, o metrô nos cedeu o Marco para nos ajudar na política de transporte, de mobilidade e transporte. E em relação aos municípios, também a secretaria atende os municípios, está sempre recebendo prefeitos, secretários. Muitos dos municípios não têm secretaria dos direitos da pessoa com deficiência, são poucas ainda os municípios que têm. Mas tem dentro, muitas vezes, a Secretaria de Justiça, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Direitos Humanos, e tem uma coordenadoria dentro da Secretaria ligada à pessoa com deficiência que vem nos procurar também. Qual que é a vantagem de ter uma secretaria? Como eu disse no começo, falando da Secretaria do Estado, é dar visibilidade e representatividade à causa, e no caso dos municípios, é ter um elo de comunicação. E eu vou citar um exemplo que aconteceu no começo do ano, com a questão do litoral norte, né? Aquelas inundações que nós vivenciamos no litoral norte. E a facilidade com que nós tivemos o diálogo com a Secretaria do município de São Sebastião, que tem uma secretaria da pessoa com deficiência. Eu liguei para a secretária, perguntei a ela o que nós poderíamos ajudar. Ela me passou pelo WhatsApp e falou: Marcos, estou lhe passando, nós precisamos de tantas cadeiras de roda, tantas cadeiras de banho, andadores, bengalas, fraldas geriátricas e tal. E nós fomos, em parceria com a Secretaria de Saúde, com a Fundação dos Presos. Os presos trabalham com recuperação de cadeira de roda e cadeira de banho. Nos forneceram 30 cadeiras de banho, 30 cadeiras de roda. E nós fomos recolhendo, inclusive entidades privadas foram doando, e nós recolhemos em 24 horas, já tínhamos condições de mandar para São Sebastião tudo que ele precisava, muita rapidez, porque havia essa interlocução. Então, a existência de uma secretaria no município facilita muito, embora muitas vezes o prefeito trata a pessoa com deficiência não numa secretaria, mas numa coordenadoria. Eu quero abordar uma questão, e aí eu finalizo aqui a minha lista, secretário. Quando a gente tem uma situação de uma pessoa com deficiência ou com algum transtorno específico, todos aqueles que estão ao redor acabam se mobilizando, né, e se envolvendo com a causa. A gente sabe que as principais responsáveis por crianças com deficiência, por exemplo, são as mães, né, que são consideradas aí mães atípicas. Temos algum projeto, algum programa da Secretaria voltado a esse público, né? E acho que é importante que essas mães saibam dessa visão.
Kleber, você tocou no assunto fundamental. É uma realidade. Muitas vezes, quando o casal descobre que vai ter um filho com deficiência, principalmente deficiência intelectual, o pai deixa a residência. E a mãe fica sozinha para conseguir trabalhar, levar comida para a mesa dos filhos, né? E ao mesmo tempo dar atenção para aquele filho que precisa dessa atenção, o filho ou filha com deficiência. Por isso que tantas mães se apresentam, né? E nós temos um diálogo constante. A Secretaria, desde que assumimos, nós temos feito encontro com mães atípicas, com entidades também, muitas delas, por falta de um apoio do Estado, do poder público como um todo, acabam se unindo em entidades. Nós temos muitas entidades ligadas à pessoa com deficiência, entidades que têm as mães como à frente e no caso do autismo, é muito frequente entidades ligadas ao tema. A Secretaria, naquele decreto do governador, que eu comentei, que o governador adotou o decreto do plano integrado em prol do autismo, da pessoa com TEA. A Secretaria ficou responsável não só pela expedição da carteira do autismo, né, do CIPTEA, mas também pela constituição do Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência. E nós estamos, com autismo, e nós estamos trabalhando nesse Centro de Apoio, definindo o que vai ser. Nós estamos estudando centros que existem no resto do mundo, centros que já existem em outros estados e municípios, para saber exatamente o que nós vamos desenvolver no centro, mas sempre com a preocupação de não só atender a criança, mas também atender a mãe, atender os familiares. Essa é uma preocupação. E no próprio decreto também traz o desenvolvimento social muito voltado para isso. Preocupação do desenvolvimento social é algo presente nas casas, no caso do TEA, né? Eu falo especificamente do decreto do TEA, em toda casa que tem uma criança com TEA. Eu digo toda, porque eu tenho um filho com TEA. Eu digo, os pais, quando vão dormir, todas as noites perguntam o que vai acontecer com o filho quando os pais não estiverem mais presentes. Então o Estado, através do desenvolvimento social, constrói moradias inclusivas, né, para fazer com que essa criança, que vai se tornar um adulto depois, para que ela tenha um espaço local onde ela vai morar, onde ela vai ser cuidada, quando os pais não estiverem presentes. Mas, ao lado disso também, a preocupação do desenvolvimento social com a família, especialmente com as mães. É uma realidade, essas mães sofrem demais e o Estado tem como promover a inclusão delas, auxiliando naquela questão do emprego, auxiliando na formação e também dando a ela o suporte necessário para que ela possa ter a tranquilidade de trabalhar sabendo que o filho está em boas mãos. Secretário, queria aproveitar que o senhor já mencionou em determinado momento aqui da nossa conversa que o senhor sofreu um acidente. Mas acho que é interessante quem nos acompanha saber essa história, porque ela diz muito a respeito de quem é o senhor hoje, né? E aí eu aproveito e, além de pedir para o senhor contar o que aconteceu, mas também responder quem era o Marcos da Costa antes e o Marcos da Costa agora, secretário, que atua nessa área, né, da pessoa com deficiência. Eu tive... O Criador colocou algumas pessoas na minha vida que foram fundamentais na minha formação. Uma delas foi quando eu era criança. Meu grande amigo de infância era o Eduardinho, que era cego. Então, eu aprendi muito com o Eduardo. O Eduardo é um coração maravilhoso, né? O cego não vê as pessoas pela aparência, vê pela essência, né? E esse tema é um tema que se fez presente na minha vida, e quando eu fui presidente da OAB, antes do meu acidente, uma das comissões principais era a Comissão da Pessoa com Deficiência, que tinha como presidente o Misael Conrado, que preside o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, é um tema que sempre se fez muito presente na minha vida. Só que quando você sofre um acidente, quando você passa a ter deficiência, você, vamos dizer assim, eleva um passo, um degrau da consciência, porque você passa a conviver com o problema. Uma coisa é você ter empatia com a causa, você entender da causa, você brigar pela causa. Outra coisa é você sofrer, né? Que eu falo de dor da alma. Só quem sofre é aquele que tem dor da alma. Então muda a visão, muda o patamar, sem dúvida nenhuma. E a questão do acidente, eu sempre comento, porque eu digo, a causa da pessoa com deficiência não é uma causa restrita a pessoas com deficiência e seus familiares, é a causa da sociedade. Eu não tinha deficiência até 50 anos. Eu passei a ter, exatamente quando tinha 50 anos, voltando de um evento da OAB, né? E sofri um acidente. O motorista, que era meu amigo, faleceu no carro.
E eu, porque o serviço de socorro, tentando recuperá-lo, ficou 40 minutos para me socorrer, eu acabei sofrendo, eu estava com uma fratura exposta na perna, uma bactéria entrou na minha perna, que acabou levando a amputação por conta dessa bactéria. Eu digo, se foi para salvar a vida desse meu amigo, eu daria outra perna, eu ficaria sem as duas. E falo do coração mesmo, porque e foi uma das coisas que fez com que eu não tivesse espiritualmente nenhum prejuízo, né? E eu tratei da situação com muita tranquilidade, evidente, família, amigos, a família me deu todo o suporte. Mas eu acabei sofrendo amputação e sempre tive para mim uma curiosidade. Quando eu estava ainda me recuperando, eu tinha que passar pelo INSS para fazer a comprovação, que eu tive um período lá de licença. E o médico disse, eu vou preencher aqui para se aposentar. Eu digo, por que vou me aposentar? Estou com 50 anos. Não, porque você tem direito à aposentadoria. Eu digo, não, cara, eu não vou me aposentar, não. Eu sou jovem, eu tenho muito a trabalhar e tal. E a história do coitadinho, né? A história do capacitismo, né? Sofreu acidente, vai se aposentar. Eu digo, não vou me aposentar, não. Outra coisa que foi importante para mim, e eu procuro ajudar as pessoas nesse sentido depois, é o diálogo com pessoas que passaram pela mesma situação. É fundamental. A roda de conversa é uma coisa impressionante. Eu estava no hospital, estava para sair do hospital, me ligou um amigo, um advogado do Paraná, e disse, Marcos, eu tô indo para São Paulo, eu quero te ver, te dar um abraço. Eu digo, venha, meu amigo, venha para cá. Ele falou, eu vou levar um amigo meu. Eu digo, traga. E ele trouxe um amigo dele, cliente dele, era o Las Grael. O Las Grael, para quem não sabe, Las Grael, há 20 anos atrás, ele é um grande velejador olímpico, campeão mundial, e foi campeão depois do acidente. Né? Ele foi campeão mundial depois do acidente. E ele, uma pessoa bêbada, numa lancha, atropelou a vela dele e ele caiu no mar sem perna, porque ele já perdeu a perna na queda, ele caiu no mar sem perna e ele tendo que nadar para sobreviver e não ter a perna. E o Lars apareceu para contar a história dele. Ele falou, Marcos, eu vou te contar o que aconteceu comigo e tal. Me contou, e para mim foi importante, muito importante, saber que era uma referência, porque eu acompanhei como jovem o drama da vida dele, saber que ele tinha se recuperado e foi campeão depois do acidente. E eu tenho procurado levar essa mensagem também aos hospitais, sempre muitos advogados falaram, Marcos, eu vim da OAB, né, fui presidente da OAB de São Paulo, então muita gente fala, Marcos, meu pai vai ser amputado, você pode dar uma palavrinha, meu filho vai ser amputado e tal. Eu procuro sempre estar presente, fazendo aquilo que fizeram comigo, né? Mostrando que a vida segue. Né? A gente enfrenta, como diz o poeta, né? o Fernando Pessoa, né? Pedras no caminho, recolho todas. Um dia eu vou construir meu castelo. Né? O esporte tem papel fundamental também nesse processo? Quando eu fiz a recuperação, a clínica que eu fiz, por uma coincidência, tinha muito para-atleta. Então, aquela clínica, eu conheci muita gente. O Paulo de Almeida, o Paulinho, ele nunca tinha feito esporte. Sofreu uma amputação, mesmo local, abaixo do joelho, perna direita. Ele corre ultramaratona, ele corre 60 quilômetros. Hoje ele não conhece nenhum país do mundo, ele conhece mais de 60 países, correndo ultramaratona. O Vinícius, que é outro rapaz que eu conheci, o Vinícius estava começando a andar, o Vinícius foi para o Japão disputar a Paralimpíada, os 100 metros, perdeu para um russo, perdeu por uma respiração, ficou com a medalha de prata, né? O esporte e a cultura também é outro instrumento maravilhoso de inclusão. A cultura faz com que a pessoa ela consiga crescer espiritualmente, né? Sem ter nenhum tipo de barreira, sem ter nenhum tipo de limitação. Então são dois trabalhos importantíssimos. Nós temos, como eu disse, na área do esporte, programas muito consolidados, importantes. Nós não temos programas na área da cultura. Nós estamos desenvolvendo esses programas junto com a Secretaria de Cultura, da querida secretária Marília, para que a cultura também passe a fazer parte daquilo que a Secretaria oferece aos nossos jovens com deficiência. Kleber, Guga? Eu tenho uma questão que é interessante. O senhor falou no começo do programa, mas eu acho legal a gente enaltecer, porque afinal, a gente está numa TV pública e a gente tem que levar a informação. O trabalho do Luci Montoro, a gente sabe que é um trabalho exemplar
e o Brasil é referência no assunto de reabilitação e fisiatria. Tanto o trabalho da doutora Nina Mara, como de toda a equipe dela, é referência para o mundo. E recentemente, né, a senadora Mara Gabrilli, lá em Nova York, ela fez o teste lá do exoesqueleto e vocês, o governo de São Paulo, recentemente comprou essa tecnologia. Inclusive eu apurei que os franceses, que são donos, eles olharam para a estrutura que a gente tem e não acreditaram. Né? Então é importante a gente enaltecer isso, né? É verdade. E é mais um instrumento de reabilitação, né? O exoesqueleto vai ficar um na capital, no Lúcio Montoro, o outro vai para o interior, em Fernandópolis, foi o ponto escolhido. E vai ter um terceiro, que está sendo comprado pelo Comitê Paralímpico, para trabalhar no esporte. Vai ser uma iniciativa inédita, levando o exoesqueleto para ajudar no desenvolvimento do esporte. Então, são pontos importantes, investimentos que o governo do Estado faz em favor da inclusão da pessoa com deficiência. Muito bem lembrado. Secretário, eu disse que eu encerrei a lista, né, mas quero aproveitar ainda o momento. O senhor citou que trabalha agora em projetos e programas ligados à área da cultura. A gente sabe ainda que algumas manifestações artísticas carregam essa questão do capacitismo, que o próprio senhor já citou. Exato. Temos alguma visão da Secretaria nesse sentido, de formação, de conscientização? Então, o que nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Cultura é para que os editais, eu trabalho em duas vertentes, você pensou sobre duas vertentes. Uma vertente é que as peças tenham pessoas com deficiência ou atores ou produtores. Então, ser um instrumento de inclusão do ponto de vista profissional dessas pessoas. E do outro lado, temas ligados à pessoa com deficiência. O meu sonho é levar para as escolas peças infantis, lúdicas, onde o tema pessoa com deficiência seja abordado para crianças do ensino fundamental e do ensino médio, né? Fazendo com que as crianças reflitam um pouco sobre essa situação. Eu acho que, se nós conseguirmos fazer isso, também é outro ponto de promover mudanças do mundo de uma forma muito rápida, de uma forma de uma geração. Então, são os dois lados que nós estamos procurando atuar junto com a Secretaria de Cultura. Quero dizer também que nós temos um museu da inclusão, um espaço importante, mais uma vez cumprimento a quem fez. Nós estamos tentando agora ver se a gente dá uma amplitude a esse museu. Hoje o museu fica na parte térrea do prédio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que fica no Memorial da América Latina. Todos estão convidados a conhecer. Hoje nós estamos com uma exposição de fotografias da Tati, que inspirou aquele personagem do Maurício de Souza, né? A Tati, que é uma criança com Down, e tem fotos dela maravilhosas, contando um pouco a visão da pessoa com Down, desde a questão do capacitismo, né? Que precisa ser combatido, até a plenitude dela como mulher e como pessoa. Nós estamos tentando encontrar um espaço para que a gente possa levar o museu para um outro lugar para que ele se amplie. E no museu também nos permite trazer crianças para conhecer o tema pessoa com deficiência. E com um espaço dentro do museu, por exemplo, sensoriais, né, que é uma coisa legal que tem em outros museus, você colocar, por exemplo, uma criança vedar os olhos e andar um pouquinho no espaço para entender a dificuldade que um amiguinho dela com deficiência visual possa ter. A mesma coisa em relação às outras deficiências. Muito bom, secretário Marcos da Costa. Infelizmente, nosso tempo aqui chegou ao final. Quero agradecer já de antemão por esse bate-papo muito esclarecedor e inspirador, acima de tudo, né? Deixar então aqui uma palavra final para o senhor e o nosso agradecimento. Primeiro agradecer a Alesp por todo o trabalho, a TV Alesp pelo convite. É sempre uma alegria voltar aqui à TV Alesp. O espaço que abre, fundamental, é um dos poucos espaços que existem, de fato, para que o tema pessoa com deficiência seja tratado. E a palavra é a palavra de esperança. Eu confio muito, valorizando tudo que foi feito até agora. Nós avançamos muito na questão da pessoa com deficiência e que nós vamos avançar muito mais num curto espaço de tempo. Nós vamos sim transformar São Paulo num estado com plena acessibilidade, inclusão, respeito e dignidade para todos, com deficiência ou sem deficiência. Agradecer também a presença dos jornalistas Guga Mendonça e o Kleber, que trabalha aqui com a gente também na Rede Alesp. Lembrando que o Conexão Paulista
Ele vai ao ar todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, e você acompanha também todo o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Um agradecimento tão especial novamente ao secretário e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!